Isso, nós vamos então continuar, né, dando continuidade a essas mulheres com propósito que estão no livro de Lucas, né? Estamos denominando este livro, este assunto sobre as mulheres, como Lucas, o evangelista das mulheres. Semana passada nós falamos a respeito de Isabel, acho que nós terminamos Isabel, né? Sim? Oi? Nós falamos de Maria, falamos de Isabel. Hoje nós vamos falar de Ana profetisa. Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38, que é a próxima mulher. Ana, a profetisa. Uma história linda dessa mulher. Lucas capítulo 2, versículos de 36 a 38, nós temos uma pequena passagem a respeito dessa grande mulher aqui no capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, 36 a 38. Diz assim: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua... Desculpa, irmãs. Capítulo 1. Capítulo 2, desculpa. O 2, isso. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade em Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria, da graça de Deus que estava sobre ele. Então, irmãs, aqui nós temos a história da profetisa Ana, né? Ela também conhecedora da palavra, ela profetizava a vinda do Messias, né? E Deus deu o privilégio dela conhecer o menino. E olha a história dela, irmãs. Ela casou, provavelmente lá, eles casam com 13, 14, 15 anos. Ela estava aqui quando ela conheceu o Salvador, qual ela profetizava no templo e falava. Ela tinha 84 anos. Então, olha só, ela casou, ficou viúva com 7 anos de casada e permaneceu viúva, mas ela permaneceu aonde? Fazendo o que, mas? A obra no templo, com jejuns e oração. E Deus deu a ela o privilégio, então, de conhecer o Senhor. Então, a presença aqui de Ana, né, nesse contexto de quando Jesus é apresentado, tem duas coisas importantes. Primeiro, é o foco de uma mulher que respondeu a Jesus, né? Depois, a ênfase da alegria que ela teve por causa de Jesus. Ela segue o mesmo padrão, então, de Maria e de Isabel, que se encheram de alegria por causa do nascimento do Salvador. Irmãs, tão importante isso, né? A palavra de Deus fala algo tão importante a respeito disso, né? E eu considero, eu conversei com uma mulher, acho que foi essa semana, e ela falou assim, eu fiquei viúva, não lembro com que idade, bem nova, e eu decidi ficar solteira até agora. Ela tinha, não lembro agora se ela estava com 50, 60. Criar os meus filhos, cuidei deles e também cuidei da obra do Senhor. Aí eu lembro também da minha mãe ficou viúva com 45 anos, eu estava beirando os 18,
meu irmão mais velho tinha 19 e os outros tinham menos ainda, né? E ela decidiu ficar solteira para cuidar da gente até hoje. E cuida muito bem. Ela tem 75 anos. Entende? Então, muitas mulheres, né, que ficam viúvas ou mesmo se divorciam, decidem por ficar solteiras, permanecer na condição que elas estão para cuidar da família, né? Essa mulher não tinha filhos. E a palavra de Deus diz assim, que a mulher solteira deve gastar os seus dias aonde? Servindo ao Senhor. Vocês sabiam disso? Vocês que são solteiros, sejam divorciadas ou viúvas, a palavra de Deus diz que as mulheres solteiras devem gastar os seus dias aonde? Cuidando das coisas do Senhor. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Eu sou plenamente feliz e convicta do meu chamado, da minha vocação dentro desse estado. Plenamente feliz, satisfeita e chamada. Então eu faço a obra do Senhor. Tenho certeza que estou dentro da vontade de Deus fazendo a obra de Deus, né? Mas a mulher casada, diz a palavra de Deus, que ela deve gastar os seus dias em como agradar o seu marido. Essa é a missão e o chamado dela. Assim ela vai estar honrando ao Senhor, cuidando bem do seu marido. As mulheres casadas devem gastar os seus dias de como agradar o seu marido. Não agradar a si mesmas, mas agradar o seu marido. Assim como um homem casado deve gastar os seus dias como agradar a sua mulher. Então é uma nutrição, né? Um nutre o outro. Então é importante a gente entender isso. Quantas pessoas estão fora do eixo, quantos casamentos fora do eixo, quantos relacionamentos fora do eixo, por quê? Porque nós não seguimos simples princípios, né? Essa mulher, ela ficou viúva, ficou 7 anos casada. E aí ela foi para onde? Foi para o templo, provavelmente na frente, eu não sei como que era lá. E lá então ela profetizava a respeito do Salvador, até que Deus deu essa oportunidade maravilhosa dela conhecer ele, né? Então ela permaneceu viúva, não amargurada, não ressentida por causa da sua condição. Então eu falo não só para as viúvas, para as mulheres que estão às vezes separadas, divorciadas ou que não se casaram. Então ela permaneceu viúva e aqui fala assim, para poder viver inteiramente para Deus. Às vezes, irmãs, as nossas frustrações não estão nas coisas, em busca de coisas. Está em nós não estarmos exercendo, entende? Um princípio simples. Se você é solteira, seja em qual condição, gaste os seus dias fazendo a obra do Senhor. Entende? Às vezes nós adoecemos espiritualmente porque nós não estamos nos posicionando debaixo do princípio. Apenas isso. Às vezes é simples. Eu atendo muita gente e às vezes as coisas são simples, irmãs. As pessoas fazem montanhas e montanhas de problemas e às vezes são princípios simples que a pessoa deixa de observar, como um princípio desse. O estado que você está, Deus diz, se você é casada, gaste o seu tempo como agradar o seu marido e não você mesma. E se você é solteira, seja em qual condição, gaste o seu tempo cuidando das coisas do Senhor. Então, essa aqui é uma ação, como fala, uma ação recomendável de acordo com as Escrituras. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 7, 25 a 40. Vai falar exatamente a respeito disso que eu estou falando para as irmãs. 1 Coríntios, capítulo 7. Coríntios, capítulo 7, 25. Então, vou começar pelo 24. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Olha, gente, quanta gente escrava, né? Das vontades dos homens. 7? 1 Coríntios 7, e agora eu estou no 23. Vamos no 22, aqui ele fala do chamado do servo, do 22 ao 25, vamos lá, diz assim, ó. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor.
E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Então ele fala que naquele tempo existiam os servos, né, que eram escravos, tinham os livres. Então Deus coloca tudo na mesma condição, tanto servos como livres, sirvam ao Senhor, certo? Então ele fala, fostes comprados por um bom preço, mas não vos façais servos do quem? Dos homens, mas servos do quem? Do Altíssimo. Olha a importância, irmãs. Quantas pessoas estão aprisionadas emocionalmente, psicologicamente, porque se tornaram servos do quê? Das vontades dos homens. Mas Deus diz assim, que nós somos servos para o quê? Para a vontade do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Então, olha, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa do instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado a uma mulher? Não busque separar-te. Estar livre da mulher? Não busque mulher. Conselho de Paulo, né? Não, mas se te casares, não pecas. E se é virgem, se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupá-los. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta também os que têm mulheres sejam como se os que não têm mulheres sejam como se não tivessem. E os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como não possuíssem. E eis que os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como que agradar o seu Senhor, mas aquele que é casado cuida das coisas do mundo, como que há de agradar a sua mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem é que a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o seu marido. Então, irmãs, solteiras, seja em que condição estejamos, temos aqui um chamado, certo? Viver para agradar ao Senhor, em espírito e também no corpo, na santidade. Casadas, cuidem das coisas para de como agradar o seu marido. Essa é a vontade de Deus para nós, na condição que estamos solteiras ou casadas, em qualquer dessas condições. Então, assim, as escrituras, elas trazem esses princípios. Então, a mulher em qualquer condição, sendo solteira ou casada ou viúva ou divorciada, devem aprender a serem verdadeiramente dependentes do Senhor e entender que Ele é real e suficiente para atender todas as nossas necessidades. Eu também conversei com uma moça, e isso é raro. Eu conversei com uma moça, gente, agora que hoje eu tô com a cabeça meio cansadinha, foi essa semana. Eu conversei com uma moça que, nessa condição que eu falei, ela ficou, não sei se ela ficou, se divorciou, se ficou viúva, mas ela falou assim: olha, Jesus é suficiente para mim. Eu tenho vivido todos esses anos em plena satisfação em Deus. Eu não busquei, eu não quis, eu tive oportunidades, mas eu estou tão satisfeita em Jesus que eu não quis mais. E eu permaneço nessa questão. Agora, eu não lembro quem foi que me falou isso, mas eu achei tão lindo. Falei, gente, que é difícil você encontrar mulheres satisfeitas na condição que elas estão, né? Guardando esse princípio. Muitas vezes as mulheres estão frustradas, né? Então, assim, é tão importante isso, irmãs, a gente entender. Nós já falamos das nossas necessidades. Nossa necessidade é se sentir amada, valorizada, pertencente, competente, salva, segura. Mas tudo isso nós encontramos aonde? Em Cristo. E se Cristo nos satisfaz, nós podemos ser felizes, realizadas dentro do nosso chamado, né? Então é importante a gente fazer essa revisão interior. Na minha condição, eu estou ressentida, eu estou frustrada, entende? Entregar isso na mão de Deus, né?
como um ato também de serviço, de louvor, de gratidão, né? Então é tão importante, eu achei lindo, eu falei, gente, uma mulher tão nova pensando assim, e ela falou com convicção, eu sou plenamente satisfeita em Jesus, eu não precisei casar de novo, entende? Eu cuido dos meus filhos. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é suficiente para atender as nossas necessidades, né? Vamos lá, Lucas 8, nós vamos falar então de Maria Madalena, fechando a nossa lição da semana passada. Lucas capítulo 8. Irmãs, se você quiser falar alguma coisa, é só levantar sua mãozinha, tá bom? Senão só eu fico falando, mas se você quiser compartilhar alguma coisa, sua experiência, a gente está aberto para isso, tá bom? Lucas capítulo 8. Nós temos então aqui a história, né, de Maria Madalena. Só que aqui agora eu não lembro onde que essa Bíblia aqui não dá para mim. Alguém tem aí, irmãs, que fala que ela foi liberta de 7 espíritos? Deixa eu ver qual que é o texto. No 2, né? Capítulo 2. Oi? Maria Madalena, você disse? É. No 2. 8:2, então pode ler para nós. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Exatamente. Então aqui só para a gente entender. Então Maria Madalena foi uma mulher que foi liberta por Jesus e havia 7 espíritos. Olha como como Lucas, né? Ele relata isso, né? É tão interessante, né, irmãs, a história de Lucas. Eu me apaixonei por esse livro, de saber que ele não foi um discípulo, né, que andou com Jesus, mas as coisas minuciosas, né, sensíveis, a sensibilidade dele em tratar o assunto das mulheres de uma maneira sem preconceito, mas amorosa, exatamente trazendo a visão que Jesus tinha a respeito das mulheres, não a visão às vezes que os judeus ou que eles tinham a respeito das mulheres, mas ele traz então isso, né? Então, quando ela é liberta desses 7 espíritos, a gente entender, né, que existe sempre mais de um, né? Então a gente conhece, assim, tem espírito de prostituição, que é a pombagira, né? Que a mulherada tem que se cuidar, né? Porque tem espírito de Jezabel, tem espírito de ciúme, de inveja, espírito de morte, tem todo tipo de espírito maligno, né? Que influencia muitas vezes, né? Eu já li uma parte aqui que fala que tem legiões. Sim, e são muito mais. Então, assim, mas os espíritos que mais atacam que mais influenciam as mulheres é o espírito de prostituição, espírito de Jezabel, né? Todas essas coisas aí. Então, ela estava possuída, então tinha até o nome, né? Não tem o nome, mas contou 7 é porque saiu 7. Qual o nome deles não se sabe, mas quer dizer que existe, né? Eles são contados, não são nomeados, mas são contados, certo? Então essa mulher estava então possessa por esses 7 espíritos. A partir daí então ela passa a seguir a Jesus e ajudá-lo então na obra com os seus bens, juntamente, como a gente viu, já vimos Joana e Susana, né? Maria Madalena sempre esteve ao lado de Jesus, esteve presente na sua crucificação, na tumba, foi a primeira a ouvir o mestre depois de ressuscitado. Olha que privilégio, irmãs. Ela foi a primeira que falou com Jesus logo depois que ele ressuscitou. Porque essas mulheres tiveram um amor tão grande pela obra que Deus fez na vida delas, que qual a posição que elas tomaram? Servi-lo. Então a palavra de Deus fala aqui, nós vimos aqui, ó, aonde Jesus estavam essas mulheres servindo ele e também servindo os seus discípulos com os seus bens. Então elas foram agraciadas, elas foram tocadas de uma forma poderosa
Porque eu imagino, irmãs, a opressão que era para as mulheres naquele tempo. Então, experimentar os ares da liberdade deu a elas, né, esse desejo. Não, foi ele que me libertou. Quantos anos eu fiquei prisioneira desses espíritos, quantos anos essa opressão, e então ele vem e me liberta. Então elas têm esse desejo então de segui-lo e servi-lo, né? Isso também deve acontecer com a gente, irmãs. Olha o que Deus tem feito na nossa vida. E muitas vezes nós estamos aprisionadas, presas com outras coisas, né? E não trabalhando, cuidando das coisas do nosso Senhor, né? Tem tantas coisas que nós podemos fazer para agradecer a Deus, porque na verdade a gente faz por gratidão a Deus, não para pagar nada não, irmãs, porque nós vamos passar a eternidade e nunca vamos conseguir pagar tudo o que Jesus fez por nós. Então, cada gesto, cada coisa que a gente faz, né? Aqui a Suzana, ela chega cedo, ela organiza a sala, ela faz todas as coisas. Eu tenho certeza que no coração dela tem a gratidão. A gente faz por gratidão, a gente vem por gratidão, porque a gente, entende? Não há nada que nós possamos fazer para pagar aquilo que Deus tem feito por nós. Então, é o coração delas, né? E elas experimentaram, foram elas que encontraram Jesus depois da crucificação, né? Depois, o tempo todo após ser liberta, Maria Madalena se dedicou a viver para a obra, se doou para a obra, dedicou os seus bens a servir Jesus e foi grandemente recompensada onde? No dia da ressurreição. Pensa nisso, irmãs. Gente, e eu acho que o mais lindo foi essas mulheres terem guardado a fé na palavra dele. Entende, irmãs? Elas depositaram a fé na palavra dele. Se ele disse para nós que ele vai ressuscitar, porque elas estavam lá no dia que Jesus falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar, elas guardaram a fé, depositaram a fé naquela palavra, e elas não tiraram os olhos daquele corpo. Elas viram o que José de Arimateia fez, colocou o corpo lá, elas voltaram para a casa delas, prepararam os olhos, o que se fazia para fazer o embalsamento, né? Foram lá, voltaram, fizeram isso. Depois, falaram, não, ele falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar. O que elas estavam fazendo lá se elas não crescem nisso? Se elas não tivessem depositado a fé delas naquilo que Jesus tinha falado, o que elas iam fazer lá, irmãs, no terceiro dia? Porque elas tiveram fé, elas acompanharam tudo, não tiraram o olho dele em nenhum momento. Então, no terceiro dia, elas estavam lá. Se ele falou, nós cremos. Por quê? Porque elas foram tocadas por ele, né? A fé delas foi tocada por eles, porque se elas fossem incrédulas, estavam dormindo, né? Ou escondida, como estavam os discípulos. Mas ele tocou em algo precioso na vida delas, né? Deu elas a fé. Então elas se dedicaram a servir a Jesus, foram recompensadas no dia da ressurreição, sendo elas, se tornaram, então a gente chama elas de as mensageiras da ressurreição. Então, qual é o princípio da história de Madalena? Todo aquele que anda com Jesus é recompensado na sua presença. Olha isso, irmãs. Todas elas foram recompensadas pela fé delas em Jesus. Naquilo que Jesus falou, foi aonde? Na presença dela. Ninguém valorizou elas. Até quando elas foram levar a mensagem, elas foram chamadas de doidas, de loucas. Mas somente Jesus e aquele anjo que foi, né? Valorizou elas, aquilo que elas fizeram. Então, nós precisamos entender que é na presença do Senhor. E Lucas tendo a sensibilidade de ver tudo isso aí. Nós vamos passar então para o nosso dia de hoje. A Suzana vai entregar nossa lição de hoje. Nós vamos hoje para Maria de Betânia. Ok? Maria de Betânia, cadê você? Maria de Betânia. Cadê a Maria de Betânia? Aquela que lavou os pés de Jesus. Eu não coloquei. Não, ele está com o ali, mas eu acho que não é não. Onde deu uma flopinha. Aí
aqui da flor rosa aí, ó. Flor pinta. Primeiro aqui, ó. Embaixo. Não, ali eu acho que não. Eu acho que é essa daí, ó. Que tá com base na. Não, Aqui, ainda não é Maria, essa. tem aqui, ó, nessa direção. Cabelo tá bem jogado pra frente. Ah, não, pra mim não. Acho que esse que eu tô Não é essa daqui, não? Perdi ela aí. Aqui, ó, nessa, não? Não. Não é cabelo, não? É, eu acho que foi nesse encontro aí. Foi nesse encontro aí. Vocês passam aqui. Então vamos lá, gente. Lucas 10, 38 a 42. Maria de Betânia. Se bem que não é essa, não. Gente, esquece. Maria de Betânia é o encontro, é a irmã de Marta. Lucas 10, 38 a 42. Quem gostaria de ler para nós? Lucas 10, 38 a 42. Quem gostaria de ler? Quer ler para nós, Juliana? Juliana está aqui hoje. Sim. Lucas 10, 38. Quando ele seguiu viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então aqui nós temos... Gente, você sabe que eu tive um privilégio muito grande de Deus, foi de Deus. Eu conheci a casa de Marta e Maria, a casa de Lázaro. Fui lá, tem até foto. Vou ver se é possível trazer, né? Ou vou colocar no grupo as fotos. Mas eu tive a oportunidade de ir em Betânia e conhecer a casa de Marta e Maria e Lázaro. Foi muito legal. Até a minha amiga que canta, né, ela fez um vídeo lá cantando uma música de Marta e Maria. Foi muito legal. Quando a gente foi em Jerusalém, a gente foi em Betânia, nesse lugar aqui. Indizível, mas tem coisa que só Deus mesmo para fazer isso. Que vocês tenham essa oportunidade de conhecer esses lugares maravilhosos. Então aqui Jesus ensina, né, algo muito importante. Jesus começa a ensinar os seus discípulos, e aqui quando a gente fala de discípulos, não estamos falando tão só dos homens, nós estamos falando também das mulheres que acompanharam Jesus. E temos também essa família, né? Jesus ensina na casa do seu amigo Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E olha que interessante, somente no livro de Lucas nós temos esse incidente que aconteceu, né? Na verdade, que é um ensinamento, porque Jesus é totalmente pedagógico. Não importa onde ele esteja, ele usa tudo como para nos ensinar algum princípio, né? Então, somente em Lucas documenta o incidente que ocorreu entre essas duas irmãs. Então, Marta estava triste, pois Maria não estava ajudando ela na cozinha, né? Então, Jesus chega, o que ela faz? Maria, ela vai receber Jesus, senta aos seus pés, e Jesus está ali ensinando ela. E lá está Marta, vai aqui, não, agora eu vou fazer um alimento, fazer isso. E ela começa a fazer aquilo, mas ela começa a se ressentir, porque ela, estou aqui trabalhando e a outra está lá sentada, né, nos pés de Jesus, e eu aqui com essa vassoura, tem que fazer comida, tem que fazer tudo. E ela foi se ressentindo, até que ela não aguentou mais, né? E ela fala, então, fala assim, por que Maria não vem, então, me ajudar? Aí nós temos esse princípio, né? Mas em vez, o que Jesus faz? Então Maria pede para o Senhor liberar Maria para ajudar ela na cozinha. Jesus faz o quê? Que é importante. Então Jesus, ele em vez de repreender Maria e levá-la para a cozinha, ele a protege firmemente, dizendo: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Por que, irmãs, essa frase? E isso não lhe será tirado. Gente, Lucas é extraordinário. Por que essa frase? A gente aprende
Depois ela ia precisar desses ensinamentos para poder repassar para outras pessoas. Sim, também. Mas olha, irmãs, uma coisa tremenda que Lucas registrou. Maria, então fala assim, Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Por quê? Porque somente aos homens era dado o privilégio de se assentar para ouvir os mestres. As mulheres não poderiam se assentar aos pés de nenhum mestre para ouvir, para serem ensinadas. Mesmo nas sinagogas, os homens iam na sinagoga principal, as mulheres ficavam sempre numa sala separada e lá elas ficavam ouvindo de longe. Elas não poderiam ficar no mesmo ambiente que os homens. Então, quando ele fala essa frase, ele está falando, e esse privilégio que Maria está tendo de estar sentada aos meus pés, sendo ensinada por mim, ninguém pode tirar, nem a cultura, nem a tradição. Olha que lindo, gente. Olha como Lucas, ele entende, né? Eu não sabia disso. Fiquei sabendo quando fui estudar para trazer para vocês. Que coisa preciosa, irmãs, né? Essa delicadeza de Lucas perceber isso e de Jesus valorizar essa mulher. Olha, não importa a cultura, não importa a tradição, o importa é que você esteja aprendendo. Então, ele está dizendo que todas as mulheres, a partir de agora, podem sentar sim aos pés de um mestre e podem aprender, serem ensinadas. Então, Jesus estava o quê, irmãs? Quebrando um protocolo. Jesus era revolucionário, ele quebrou o protocolo, ninguém vai tirar isso dela. Ela escolheu a melhor parte, você poderia fazer a mesma coisa, larga a vassoura e vem cá. Você sabe que nenhuma mulher nessa terra tem esse privilégio de sentar aos pés do mestre para aprender, porque você não larga essa vassoura e vem aqui também. Não é, irmãs? Então, Jesus, ele era revolucionário na maneira em que tratava as mulheres. Suas atitudes eram diferentes das dos discípulos, né? As mulheres deveriam aprender, como é que está escrito? Com seus maridos em casa. Elas não tinham o privilégio de sentar aos pés de nenhum mestre para aprender. As mulheres deveriam, os homens aprendiam e chegavam em casa e ensinavam para suas mulheres. Certo? Mas aqui aconteceu algo importante, entende? Então Jesus, sendo um revolucionário de maneira como ele trata as mulheres, com atitudes que eram diferentes dos seus discípulos, dos seus contemporâneos, Jesus certamente levou essa mulher a sério, né? Para ele, então era sério que essa mulher também aprendesse, mas também trazendo esse reflexo para nós também. Assim como Jesus também nos leva a sério, né? Jesus disse que aqueles que vêm a ele de maneira alguma os lançará fora. João 6,37. Provavelmente ela começou com uma pergunta e ele foi responder e ela sentou para ouvir, né? Então nós temos esse princípio. Jesus falando que aquele que vem a ele de maneira alguma lançará fora. E essa mulher deve ter feito alguma pergunta, mestre, né? O que significa isso? Quando você falou isso? E ela estava ali, aprendendo aos pés dele, né? Ele sabe que de nossa primeira necessidade, olha, gente, mesmo que o mestre ele nos ensine tudo, né, que nós precisamos aprender a respeito dele, ele também sabe qual é a nossa primeira necessidade. A nossa primeira necessidade é aprender sobre a sua vontade. É isso que essa mulher estava fazendo. Assim, as nossas incumbências, nós seremos então mais calmos, mais sossegados, né? E prestaremos um serviço realmente para a glória dele, se a gente entender essas coisas preciosas, né? A respeito do Senhor, as coisas vão ficar mais fáceis, né, de nós fazermos então a obra. Maria, mais tarde o que Maria fez depois de todo esse processo, daí ela foi fazer o que, gente? Impactar quem? A sociedade, porque ali ela estava na casa dela,
quebrando o protocolo que Jesus permitiu a ela e disse que não ia ser tirado dela. O que ela faz depois, irmãs? Que nós podemos ver, então, o que ela faz depois disso. Então, Maria, ela... Então, vamos ver aqui, peraí, que eu perdi aqui, mas... Então, mais tarde, ela derramou nos pés de Jesus um unguento cujo perfume ainda enche o mundo. Ela aprendeu com o mestre o que é a verdadeira adoração, certo? Ela não foi repreendida quando ela fez isso? Quando ela lavou os pés de Jesus com aquele... Foi repreendida por quê, irmãs? O perfume era caro, né? Diziam. Oi? Diziam que o perfume era caro. Isso. Então, olha que interessante. Mas olha, irmãs, ela aprendeu na casa dela. Mas quando ela saiu e foi para a casa de alguém, certo? Ela quebrou o protocolo, porque Jesus falou, ninguém vai te tirar isso. Então, ela foi. Ela foi lá e ela pegou o óleo caro e ela quebrou aonde? Aos pés de Jesus. Por que aquele óleo era caro? Eu acabei esquecendo de trazer. Quando eu fui para o Egito, eu comprei um vaso de alabastro. Meu sonho era conhecer o tal de vaso de alabastro. Eu comprei um pequenininho assim. Então ela a mulher do vaso, né? As mulheres faziam o quê? O que é importante a gente entender? Por que era caro esse perfume? Porque era um dos óleos mais caros que haviam. E era o óleo que as noivas usavam. Para quê? Então é o seguinte: quando o pai nascia uma filha, ele teria que fazer o quê? Então ele anotava tudo que ele gastava com essa filha, tá? Ele anotava tudo numa caderneta. Gastei nisso. Assim. Aí chega um moço, quero casar com a sua filha. Aí vem o dote, lembra por que existiu o dote? Aí vem a filha, vem o homem que quer casar com a sua filha. O pai pegava, fazia as contas e multiplicava por 3 e falava: se você tiver esse dinheiro aqui, você casa com ela. Se você não tiver, pode ir embora. O que os pais estavam fazendo, irmãs? Valorizando suas filhas. Hoje, né, na nossa cultura, não precisa nem de 10 reais para um cara desviar uma moça que um pai e uma mãe criou com tanto zelo e gastou. Não precisa. Basta um olhar, uma coisinha diferente que elas já foram. Mas naquele tempo o dote era exatamente porque o pai dizia assim: minha filha, eu gastei tudo isso com ela a vida toda. E agora, para você levar ela daqui, você tem que valorizar ela 3 vezes mais do que eu valorizei a minha vida toda. Senão você não leva ela. Aí elas pegavam aquele dinheiro, entende? E eles iam comprar o óleo mais caro que tinha e colocavam nesse vaso translúcido. Aqui fala, quer ver, ó? Não, aqui não fala. Mas nesse vaso. Então, quando o rapaz vinha com o dote, se ele chegasse com esse valor, o que ela fazia? Ela derramava aquele óleo aos pés daquele rapaz, entende? Simbolizando, então, que a partir daquele momento ela seria, então, a sua noiva. E ele iria embora, e ele só voltaria naquela casa, entende? Depois que ele arrumasse tudo, a casa, era ele que fazia o enxoval, era ele que arrumava a casa, sabia, mas? Sabia isso? A gente troca tudo. Se a gente continuasse com o princípio que está por detrás disso, a gente não teria problema hoje. Porque hoje as meninas que têm a casa, porque elas trabalham, porque elas estudam, elas têm a casa, elas têm a casa, tudo. O cara não estuda, não quer nada, né? Mas elas não tudo. Os pais compram tudo. Não, naquele tempo o noivo arrumava a casa, arrumava as núpcias, o lugar das núpcias, ele que fazia o enxoval. Então, quando estava tudo pronto, ele vinha com os seus amigos, daí faziam o cerimonial e ele levava a noiva. Não ficava esse negócio de namoro, não. Quando tiver tudo pronto, você vem buscar ela. Entende? E ele levava. E é assim que eles valorizavam, né, as mulheres. Então olha que interessante. Então o óleo era exatamente isso, era para dizer,
né, que como ele valorizou ela, olha isso, gente. Então você vê o princípio aqui, todas essas mulheres se sentiram amadas, valorizadas, competentes, seguras em Jesus, e essa mulher foi lá, era o óleo, esse óleo ela estava guardando, irmãs, para quem? Para o noivo dela, porque é isso que eles faziam. Eles compravam esse óleo precioso e guardavam, porque quando chegasse o noivo, aquele, né, que pagasse o dote, elas iriam derramar o óleo nos pés deles. Olha que coisa mais linda e preciosa, mas quanto princípio, quanta coisa que a gente foi abrindo mão por não ter o entendimento a respeito. Se a gente falar isso hoje para uma feminista, ela vai não. Ai, meu Deus, ai, Senhor, vamos cortar nós do canal hoje. Vamos lá, gente. Então ela derramou nos pés de Jesus um unguento cujo perfume ainda enche o mundo. Ela aprendeu com o mestre o que é verdadeira adoração. Tanto é que ele fala, né, que em todas as gerações sempre se falará dela. Nós estamos aqui cumprindo uma promessa, sabia? Profética, porque Deus disse que aonde o nome dela fosse, né, fosse contada a história dela, o nome dela seria honrado. Estamos honrando uma mulher lá, não, porque está escrito, Jesus falou, pode ler lá na história, né? Então, terminando, mas viúva de Naim não é o nome do marido, tá, irmãs? Naim é o nome de uma cidade, todo mundo fala, a viúva de Naim. A viúva de Naim não era o viúvo, o homem que se foi, não, ela de Naim era o nome da cidade lá. Lucas 7, 11 a 15, quem vai ler? Suzana, nós estamos, como estamos? Você me anota aí, tá? 12? Ah, então estamos bem. Vamos lá, Lucas 7, 11 a 15. Então, a viúva de Naim. Uma história linda também, né, irmãs? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saíam e tendo filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Até o 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém. Então nós temos aqui esse relato dessa história, dessa mulher que estava indo então enterrar o seu filho, e ela teve um encontro com Jesus, e com esse encontro desfrutou da misericórdia do Senhor e teve o seu filho ressuscitado. Aqui tem uma coisa interessante que ela falou, e ele restituiu, né, o seu filho à mulher. Você sabe que o velório lá, a gente foi não lembro que lugar lá, daí estava tendo um velório. E sabia que só os homens vão no velório? É. Os homens, então assim, estava indo assim, tinha um rabecão preto, lembro, e tinha bastante, eu falei, gente, não tem mulher nesse velório? Eu não sei onde é que elas ficam, não sei como é que é a situação lá. Mas assim, então quando fala restituiu, né? Então, interessante, ela estava de longe, alguma coisa, ela não estava perto não, porque nem a gente, né, não sei. Por isso que tem esse costume, né, dos homens que carregam o caixão, essas coisas assim. Então, vamos lá, gente. Tem coisas também que foram postas pelos homens também depois, sim, né? Sim. Então, o propósito desse encontro na vida dessa mulher foi ensiná-la que com Jesus o que está morto pode voltar à vida. Foi isso que ele fez. Ele veio, né, com a própria vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente mortos. Quando Jesus toca em nós, nós recebemos o quê? A vida dele, né? A mesma vida, o mesmo poder de vida que ressuscitou Jesus dos mortos é que nos ressuscitou, nos trouxe nova vida. Nós nascemos de novo, né? Quando fala novo nascimento, porque a gente estava morto. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, nós entramos na vida de Jesus, nós nascemos de novo. Então fomos tocados por esse mesmo Espírito, certo? Mesmo poder, na verdade, né? Desculpa, mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é aquele que nos ressuscitou para essa nova vida que nós estamos aqui vivendo.
né? Então, ela teve um encontro com aquele que é o Senhor sobre a morte e sobre a doença. Eu creio que muitas pessoas foram salvas porque ouviram aquela viúva contar o seu milagre e creram também. Interessante, né, irmãs? Olha que coisa linda. O livro de Lucas relata a restauração por Jesus de 3 filhos únicos, que é o filho do endemoniado, o filho da viúva e a filha de Jairo. Então, o livro de Lucas também relata a adoração de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, né, e foi criticada pelo fato de ser uma pecadora. O propósito na vida desta mulher era ensinar a todos nós que não importa quem sejamos, Jesus nos ama, Jesus nos aceita e Jesus nos salva. Ele aceitou a cruz por causa de cada um de nós, para que fôssemos curadas, para que fôssemos libertas, tratadas e nos tornasse mulheres com propósito. Porque quando Jesus tocou essas mulheres com algo significativo na vida delas, então elas passaram a viver debaixo de um propósito: servi-lo e adorá-lo. E esse deve também ser para nós um propósito, um chamado: servir a Deus no estado que nós estamos, mas também aprender o que é realmente a verdadeira adoração, certo? Então, não os propósitos desse mundo, que nós sabemos, né, servir os propósitos desse mundo, que busca denegrir a mulher, passando a imagem que ela foi feita apenas para servir à vontade dos homens. Mas nós sabemos que fomos criados para a glória do nosso Pai, para servirmos segundo o propósito que Ele nos criou, certo? Jesus exortou as mulheres e validou o seu propósito, o propósito que Ele tem para elas dentro do reino dEle. Então, o que nós precisamos entender? Você é uma mulher preciosa, valiosa para Deus. Então, venha para o seu reino. Sei que a entrada do reino é através da cruz de Cristo, e descubra o propósito que Deus tem para a sua vida. Podemos ser como Maria, mãe de Jesus, crer incondicionalmente nos planos de Deus para nós e sermos instrumentos de boas novas. Esse é o nosso chamado. Aonde quer que você vá, você pode levar a vida. A vida de quem? De Jesus. Porque mulher significa geradora de vida. Você sabe que mulher significa Eva, no hebraico, que quer dizer geradora de vida. Então, aonde nós vamos, nós temos que gerar vida. Se nós estamos gerando morte, se coisas estão morrendo onde nós estamos, de alguma forma nós saímos fora do propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas para nós, você é a geradora de vida. Então as coisas podem ser mudadas e transformadas aonde você está. Porque Deus deu para nós esse poder, essa autoridade de gerar vida onde nós estivermos. Tanto é que a humanidade está viva, porque quem deu vida à humanidade? Vocês, que são mães, vocês deram. As nossas mães geraram o quê? A humanidade, geradoras de vida. Certo? Vocês são parceiras de Deus. Então, nós precisamos continuar falando sobre isso, né? Betânia escolheu deixar tudo para servir o mestre, alcançou o seu favor quando achou que tudo estava acabado com a morte do seu irmão. Nós podemos ser como Ana, que dedicou o seu tempo livre para estar no templo adorando o Senhor. Podemos ser como Isabel, que encorajou Maria, afirmando a sua fé e abençoando-a e alegrando-se com ela, né? Como cada uma dessas mulheres que ouviram a voz do Espírito Santo e permitiram que o propósito do Senhor se cumprisse em suas vidas. Esse é o nosso chamado, irmãs, viver com propósito. Nós fomos criadas à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos chamadas para espelhar e espalhar a imagem de Deus, a glória de Deus, né? Então nós precisamos aprender que tudo na nossa vida tem um propósito, certo? Então assim, escolher viver uma vida com propósito, você pode acionar todas as bênçãos espirituais que Deus tem para nós também, como mulheres, né? Como homens, se você estiver aí ouvindo, mas é dessa forma que nós acionamos aquilo que Deus já preparou antes da fundação do mundo para todos nós.
Então, aprender a viver por princípios, a viver o nosso propósito. Mas não precisa fazer grandes coisas, não. Só tenha a motivação correta no seu coração quando você for oferecer alguma coisa a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer todas as coisas com amor, como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens, porque é dele que virá a nossa recompensa. Não importa o que você faça dentro da sua casa, do seu lar, faça como se estivesse fazendo para ele, não para os homens. Muitas mulheres estão tristes, amarguradas, ressentidas, porque elas ainda não entenderam que lavar um prato, lavar a louça, fazer uma comida, tudo isso deve ser feito como se estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens. E elas vão ser recompensadas nas necessidades que elas têm. Então, irmãs, façam tudo, tudo mesmo, para a glória de Deus. Quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus e Ele vai te recompensar.